Então, bem-vindas a todos. Estamos na terceira aula desta pequena unidade sobre a espiritualidade e a sensibilidade. E, teoricamente, a última, vou pedir ao padre Israel se posso prolongar uma ou duas vezes ainda, para permitir de terminar de maneira sem muita pressa. Mas hoje eu vou tentar um pouco acelerar as coisas, dar as coisas mais de maneira sucinta e, sobretudo, o que é mais importante é que isso de verdade toca a vida que que tem, porque isso é importante. Estudamos para a vida, somos educados para a vida. Então, se a aula não tem muito impacto na vida concreta, fica muito bizarro. Então, bem-vindos a todos. Estamos iniciando para a terceira aula sobre a espiritualidade e a sensibilidade. Então, iniciamos a ver de maneira rapidamente a distinção entre o espírito e a alma. Vimos aquela distinção rápida e vimos que a alma é o princípio de vida, o espírito é a vida espiritual. É a vida espiritual. E a vida espiritual, essa vida espiritual é a propriedade do ser humano enquanto humano. De todas as criaturas, o ser humano é o ser que tem a espiritualidade. Fala criatura aqui que estão aqui na Terra, na nossa Terra, o que nós temos experiência. É verdade, se em teologia temos outras criaturas, anjos são espirituais também. O que quer dizer isso? O ser humano, como o ser humano enquanto humano é um ser que tem o espiritual, que tem a espiritualidade. Essa espiritualidade é primeiro do lado humano, antes que nós praticamos uma religião particular. É justamente interessante praticamos as religiões, todas as religiões, porque somos espirituais, porque temos inteligência e uma vontade. Os animais não praticam religiões, as plantas não. O ser humano usa animal, usa planta para as religiões, sim, justamente porque é exatamente espiritual. Ele precisa servir dessas criaturas que não são espirituais para a espiritualidade dele. Aqui, meu tablet, uma pequena problema. Então, a questão da espiritualidade é uma questão, então, que é propriamente para as criaturas humanas espirituais. Então, vimos também que atrás do que nós chamamos de sensibilidade, colocamos vários nomes, como emoção, como paixão, como emotividade, afetividade, afeto, afecção. Todas essas apelações são justamente a manifestação de uma sensibilidade particular, da sensibilidade. E a sensibilidade humana é justamente complexa nesse sentido. Ela é muito complexa. E a semana passada foi interessante de estudar esse texto ali bíblico de João Batista, para mostrar justamente que como em uma situação simples, normal do cotidiano, como nossa sensibilidade pode ser usada numa situação assim. Como ela pode nos atrapalhar numa situação humana. Que seja isso é própria, que seja para um casal, para uma mãe de família, para uma amizade, ela pode atrapalhar nesse sentido. Porque justamente por ser usada do lado que falar agora da teologia espiritual,
como o inimigo, que nós chamamos de o demônio, poderia usar isto para atrapalhar justamente a nossa vida. O interessante é que a nossa inteligência ajuda justamente por isso. A nossa inteligência, quer dizer, a nossa vida espiritual humana, vem nos ajudar quando tem essa possibilidade de sermos atrapalhadas pela questão emotiva ou emocional. É bom amar, mas com inteligência. É bom gostar das coisas, mas com inteligência. Não tem como amar só de coração. Amar só de coração é perigoso. É perigoso. Então, vimos também os sintomas. Como se manifesta já uma pessoa que vai desenvolver uma sensibilidade, uma hipersensibilidade. Então, sintomas, primeiros sintomas, que é a base mesmo de tudo, é a pessoa é muito sensível. Sensível no sentido que sente as coisas. No sentir, implico aqui sentimentos, implico também no sentir exterior. Interessante, só vou dar assim, esse tempo faz um pouco mais frio, gente, não é? É verdade. Olha como isso vai influenciar o nosso cotidiano. A pessoa não acorda cedo, dorme um pouco mais. É assim que funciona. Ok, tenho com um pouco frio, vou ficar mais na cama. É. Portanto, se tenho com frio, que eu vou ficar mais na cama, isso eu sentir que eu estou sentindo. Mas tenho um trabalho a fazer às 7h30. Minha inteligência vai falar, olha, tem frio, tem tudo isso, mas você precisa ir no trabalho. E você vai fazer tudo acordado pela manhã, tomar seu banho e vai no trabalho. Você não vai ficar na cama dizendo, tá, estou sentindo frio, então é bom ficar na cama. É assim que funciona. Então, a nossa sensibilidade, ela existe, sim, e nos ajuda, sim, mas também pode atrapalhar. É por isso que eu falei as outras vezes que não é uma questão primeiro de positivo, de negativo, uma questão primeiro de é bom e não é bom. Ela existe e precisamos lidar com ela. Então, a primeira maneira que sentimos que alguém está desenvolvendo uma sensibilidade exagerada é justamente esse sentir. Sente os lugares, sente as coisas, sente as pessoas, e por causa disso, a sensorialidade da pessoa é muito afinada. A pessoa fica muito afinada nesse sentido. E a pessoa fica, essas pessoas às vezes ficam muito chocadas, por isso é muito, muito chocadas. Porque vão sentir isso é muito, oh, uau, como é possível aquela pessoa falar isso comigo? Como é possível aquela pessoa dizer isso comigo? Porque justamente tem uma fineza, a sensibilidade se desenvolveu muito mais. Então, a sensibilidade, sintomas, o sentir interior e sentir exterior. Falei também que há pessoas que desenvolvem uma sensibilidade vai trazer com ela um cansaço regular, repetitivo, um cansaço como se não tem como recuperar. O sono não é reparativo, o sono é sempre, ainda, se eu dormo mais, me cansa mais. Então, está desenvolvendo uma sorte de sensibilidade que não ajuda muito. Essa pessoa, às vezes, nesse sono que nos repara, às vezes tem pesadelos, pesadelos horríveis, um pesadelo muito tradicional, que todo mundo teve já, acho, que todo mundo já tem, já passou por isso. Esse pesadelo de alguém que está em cima de você, está afogando, não se está falando alguma coisa, você queria acordar e não pode acordar, lutando é como se fosse uma realidade. Quando acorda, você é com medo, com todo a pequena liturgia no redor, antes de se dar conta que na verdade estava no sono. Isto é
Se alguém vive com muitas essas coisas, então está desenvolvendo uma sorte de sensibilidade exagerada. Então, por causa disso, como a pessoa é muito sensível e que a sensorialidade funciona muito de maneira afinada, essa pessoa justamente vai atrair por ela pessoas com problemas. Uma pessoa que desenvolve uma hipersensibilidade vai iniciar, às vezes, aconselhar muitas pessoas. Não é porque ela quer, forçamente, não. É porque, às vezes, a pessoa procura ela. E procurando, as pessoas fazem o quê? Elas vão descarregar todos os problemas nela e eles vão voltar bem leve. Então, a pessoa vai como puxar todas essas energias negativas por ela e fica ainda mais cansada. Porque a sensorialidade dessa pessoa funciona exatamente assim. E você vai ver uma pessoa muito sensível, a pessoa vem te procurar e te expor os problemas dele, se mesmo você pedir. Se mesmo você pedir. É porque é o sentido, ele sente isso, ele percebe isso, e isso acaba atrair para encontrar um lugar de sossego. Então, aconteça, é por isso eu falei, essas pessoas são muito sensíveis ao barulho, por exemplo. Essas pessoas vão gostar muito do silêncio, gostar muito de isolamento, tá? Gostar muito de ficar só, porque justamente quando tem muita gente, é muita carga, muitas energias e acaba ficar cansado. Essa pessoa não gosta de um lugar muito público, shopping, igreja cheia, loja cheia, estação de trem. São lugares onde essas pessoas se sentem muito fragilizadas e o lugar fica muito pesado. Na sua experiência muito simples, quando você vai na feira e que você volta em casa, você se sente como? Por isso é uma boa experiência de se perguntar. Você sabe na feira como funciona tanta palavra, tantas discussões. Vai aqui em São Joaquim, faz a experiência, é impressionante. Não sei quantas pessoas falam no mesmo tempo, na mesma hora, na mesma segunda, no mesmo tom de voz, aquele que grita mais, é bem complicado. Então, quando você passa por isto, você sente suas energias. Então, isto são sinais que sua sensibilidade exagerou ou está se exagerando. Então, tem muitas coisas, como essa pessoa é pouco presente nas coisas, faz coisas, às vezes, repetitivas, sem muito colocar a presença concreta da inteligência. Então, sintomas, assim, estou concluindo aqui, são temas, uma questão muito importante para um sintoma muito importante é a presença às coisas. A presença às coisas. As pessoas que desenvolvem muita sensibilidade querem fazer muitas coisas no mesmo tempo, às vezes. Está fazendo isso, depois já pegou outro, depois não terminou, já pegou outro, depois não terminou, tá o outro. Não terminou essa situação, tem que já, em cima dessa situação, criar outra situação, procurar, tentar outra situação. Então, fica bem complicada. Portanto, a inteligência vai ordenar, vai tomar uma situação, terminar, tentar de outra situação, terminar. Você já viu como dizer isso, uma imagem que, não sei, na sua casa, na rua, no vizinho, de alguém que tem uma mãe de família, por exemplo, que tem um neném no colo, tem um telefone, está respondendo, e tem uma nota, está notando alguma coisa. Três coisas no mesmo tempo, por exemplo. No mesmo tempo, fazendo isso, e acaba de fazer tudo enrolado, sem fazer bem. Justamente é isso. Então, aqui, concluindo as sintomas, não tem se tem perguntas sobre sintomas, se não vamos avançar. Eu dei para você a semana passada também aquela distinção para ver melhor
como distinguir o amar e o gostar. Isso é um exemplo muito bem que permite de ver bem como o amar é do lado espiritual e o gostar é do lado sensível. Tontura em locais cheios de grandes e escuro muito claro. Justamente por isso, tem estudos recentes, não tenho nenhuma referência exata para dizer a você, mas tem estudo que fala, que mostra que a tela do celular, por exemplo, celular ou do computador, tudo isso são coisas que têm um impacto forte sobre a sensacionalidade da gente. É que isso justamente trabalha. Se nós ficamos muito tempo no computador, acabamos ser muito sensíveis à luz. Vamos ter muito sensível a muitas pequenas coisas assim. Sim. Os pixels, não sei como se chama isso, essas coisas que fabrica a imagem, são muitas pequenas luzes juntas. E isso, nossa sensibilidade impacta nisso. Ela sofre, a vezes, disso. E vai como tomar muitas coisas sem muito saber como digestir, lidar com isso. Então, o que é, então, essa sensibilidade? Já falei também, a sensibilidade é só que alguém funciona mais do lado emocional e menos do lado racional. Isso faz que a pessoa fica sempre, tudo que é emotivo é para ele o que é melhor. O que é racional é muito complicado para chegar lá, então a pessoa fica nesta sorte de procurar só o que vai satisfazer o emocional, o que vai satisfazer os apetites, as paixões, os sentimentos. Então, se eu não sinto alguma coisa, não é bom. Ah, será? Será? Por exemplo, aqueles que são cristãos, quando nós rezamos, a nossa oração sente, quando você reza, é porque você sente que você está rezando bem ou não? É uma pergunta. E eu posso rezar bem e sentindo alguma coisa, graças a Deus, e também pode rezar muito bem sem sentir nada, graças a Deus. E o perigo, justamente, da sensibilidade, isso que ele vai iniciar a fazer que vamos medir coisas segundo esse sentir. O bem será porque estou sentindo, ou estou sentindo bem. E se não estou sentindo bem, é mal. Não é forçamente assim. Então, o que é a sensibilidade? Não sei se tem pergunta até lá para os sintomas. Por ter vários outros sintomas, isso é muito interessante de ver na experiência concreta como funciona isto, mas por ter várias outras. Eu dou aqui os essenciais. E, quer dizer, tem um só que é essencial, o sentir. Esse sentir vai como destacar-se em várias outras maneiras. Eu tenho uma pergunta, padre. Pergunta que vem Eu, de Veridiana. Veridiana. O sensível, ele sempre está nesse estado, ou às vezes ele dá uma melhorada e depois volta a ficar sensível de novo? Porque tem alguns momentos assim que eu me identifico assim muito sensível em determinado período do mês e depois eu volto a ficar mais, a trabalhar mais a racionalidade. Mas tem um período que eu tô tão sensível que e às vezes eu nem percebo que eu tô. Depois de um tempo que eu falei, eu tô sensível, na verdade. Uhum. Ela tem essa tendência de vai e volta, ou a pessoa sempre é assim, ou... Bom, Entendeu minha pergunta? sensíveis somos todos nós. E somos sensíveis todos nós o tempo todo, sim. Agora, tem momento que isso é exagerado, e quando é exagerado, tem pessoas justamente que vão sofrer disso durante um tempo do ano. Isso será muito interessante trabalhar isso, tem outros assuntos nisso. Tem pessoas que são sensíveis ao mar, por exemplo. As ondas do mar, tem outras, a lua, o movimento da lua crescente, descrescente, né? Quando a lua vai crescendo ou vai diminuindo,
Até pessoas que são sensíveis a isso justamente afeta a pessoa do cotidiano dela, ou fica mais cansado ou menos cansado. Tem outro que não dorme muito quando a lua é cheia ou não é cheia. Tudo isso significa que tem o cosmos, nossa envelope cósmico cotidiano, ele tem uma influência em nós. Somos um pequeno mundo interior, temos um mundo, todo o mundo em nós. 4 elementos: água, temos terra, temos o calor, temos o frio, temos em nós. E por causa disso, esse lado físico justamente vai influenciar justamente nossa vida afetiva, nossa vida emocional, nossa vida sentimental, pode ser. Então, tem momento no mês onde uma pessoa pode ser mais sensível, sim, por causa justamente desses elementos. E ainda todo mundo sabe, as pessoas femininas, quando tem o tempo, como fala no meu país, de ver a lua, esse momento mais sensível dela, ok. Então, são assim, vão ficar muito mais sensível. Como chama TPM, fica mais sensível, por isso é normal. Então, o que fazer quando ela vem e volta? Na verdade, o que fazer, a pergunta não tem uma fórmula mágica. É a presença de minha inteligência no que estou dizendo, vivendo, fazendo. É isto que vai me ajudar a lidar com esses momentos. Não tem outro jeito. Se talvez vou tomar tempo para mais descansar, para não ficar mais nervosa, tudo isso, sim. Mas tudo isso vai implicar que eu trabalho a racionalidade, a objetividade em tudo o que eu faço. É justamente por isso que a sensibilidade pode me atrapalhar em todo momento, pode me atrapalhar em todo momento. Por causa que, se eu funciono sem minha inteligência, vou acabar ter como coisas mais pesadas um tempo, porque vou deixar minha inteligência de lado, vou viver como se ele não tem importância. Só para falar aqui. Ok. Então, Veridiana, não sei se respondi, mas quer dizer, é normal que um tempo particular, um momento particular, você fica mais sensível ou não. Isso é normal. A questão da sensibilidade, essa questão é só porque ela acaba atrapalhar. Se não sentir emoção é bom, faz bem, sim. Mas só que um tempo atrapalha, justamente nos faz fazer ou besteira terrível ou coisas horríveis. Então, é por isso que é importantíssimo de tentar que minha inteligência, essa parte divina em mim, me ajuda a voltar a funcionar como um ser que é a imagem de Deus. Somos imagem de Deus, a gente não somos imagem dos animais, que são mais sensíveis. Já falei com você, por exemplo, que o cachorro, que o cavalo, ele não precisa que você fale com ele que você está com medo. Não, eles sabem já. Ele toca eles porque são sensíveis. Sabe que você não está bem, eles sabem. Isso é assim, porque são muito sensíveis. Então, o ser humano pode desenvolver isso, sim, e pode ser terrível, talvez. Então, quando eu falo que a sensibilidade é desenvolver as operações vitais do lado sensível e menos do lado espirituais, é isso a sensibilidade.
As operações vitais do lado espiritual são o quê? A inteligência, o raciocínio, e a questão dos estudos, a pesquisa, a objetividade, algo de mais exterior, a vontade espiritual, como eu expliquei já também. As operações vitais do lado sensível, do lado emocional, emotiva, tem muitas ainda. Temos paixões, temos emoções, temos sentimentos, às vezes ligado ao sofrimento, ligado à alegria, tudo isso sim. Mas não vou desenvolver. Se vou desenvolver mais esse lado, acaba ser mais sensível e atrapalhar o resto da vida. Então, somos limitados. Somos limitados. E como pessoas limitadas, nossa sensibilidade não pode ter tanto, se dar tanto assim. Não sei como falar isso, mas a vida, as operações vitais nossas não são eternas, são limitadas. Então, agora, a pergunta da semana passada, onde vem o fato que somos sensíveis? Onde vem o fato que vamos desenvolver uma sensibilidade exagerada? Onde vem o fato que vou só funcionar de maneira emocional, de maneira emotiva, do ser mais muito funcionar de maneira racional? Ou que naturalmente minhas emoções saem logo antes que minha reflexão saia. Numa situação, ok, numa situação, a primeira reação é sempre emocional. Onde vem isso? Então, o trabalho que vamos tentar ver hoje, trabalhar hoje, é isso. Origem da sensibilidade, ou da hipersensibilidade, ou da mediumidade, como chama algumas correntes. Então, a mediumidade ou a sensibilidade, a hipersensibilidade, vem porque vamos criar um hábito. Você sabe que hábito é o que o padre está vestindo. E hábito, o padre tem esse hábito o tempo todo. Esse hábito é como o que faz quando você me vê, o padre está com hábito. Então, hábito do lado espiritual é o quê? É como uma sorte de algo que você desenvolver em mim e que vai criar como uma segunda natureza minha. E que vai fazer que, para me identificar, tem já esse hábito. Vamos chamar isso, às vezes, de virtudes, quando é positivo, e vamos chamar isso de vício, quando é negativo. Mas todos eles têm hábitos, são coisas que faz parte do que eu sou, que desenvolvi, e que, pouco a pouco, isso já faz parte da minha natureza. Então, por isso é positivo, virtudes, por isso é negativo. Então, estamos lá no vícios. Mas a distinção virtudes e vícios, isso é ética. Quer dizer, um estudo assim, que interdisciplinar, transdisciplinar, que estamos fazendo, vamos chamar hábito. Então, esse hábito, então, vou desenvolver hábitos de usar a parte mais afecção emotiva antes da parte racional. Isto nos vai muito ajudar nesse sentido. Então, isso por isso é acostumado desde a infância. Desde a infância, pode já acostumar uma criança a desenvolver uma sorte de hábito do lado das emoções. Como dizer isso? Uma criança, estou tomando uma criança de 1 ano, 2 anos ali, que já anda, tem um pouco de autonomia dela, um pouco assim.
essa criança vai precisar de um momento onde o lado afetivo você precisa colocar algumas coisas objetivas. Né? E não só deixar todo do lado do afeto, do que você sente por ela ou por aquela não se machuca. Por exemplo, uma criança que quer ficar na televisão assistindo o desenho dela até, não sei, 10 horas da noite. É que se alguém desliga a televisão, ela chora. É que você fala, não, liga, deixa ela para dormir vendo isso. Ali você está criando o quê? Um hábito para essa criança que não vai ajudar ela mais tarde, porque vai desenvolver já uma sensibilidade. Ela não sabe mais o que é objetivamente bom, que precisa ser corrigida, e vai deixar, não, porque não, vai chorar. Ok, então não. E uma pessoa muito sensível vai desenvolver a hipersensibilidade chorando muito. Então, primeira coisa, origem da hipersensibilidade, o choro. Tem pessoas que, por pouco, já é o prato, já é o rio que sai dos olhos, todos, muitos choros. Chorar é normal, quer dizer, chorar é normal, sim. Mas chorar, o choro é porque temos dor, e a dor é objetiva. A dor é objetiva. A dor é algo que me machucou, estou sentindo e vou chorar. Então, se vou o tempo todo, por pouco que tem coisas que estou afetado, derramar lágrimas, vou iniciar, criar em mim uma sorte de sensibilidade exagerada. Então, a primeira coisa a trabalhar muito é evitar de chorar o tempo todo. Tem pessoas que passam uma novela e já, eu não sabia, o que é isso? Vai iniciar a chorar. Ok. Bom, a situação na novela é assim, mas todo mundo sabe que novela é teatro. Que vão falar, olha, gente, faça assim, depois vamos filmar. Mas, mesmo isso, a pessoa vai chorar. Então, misericórdia. Está chorando por quê? Não, porque você sabe, aquela coisa foi... Ok. Então, uma pessoa que vai desenvolver, criar muita ocasião do choro, vai acabar desenvolver uma sensibilidade exagerada. Então, melhor, quando você sabe aquela coisa, quando sobe as emoções que você quer lá, então você fala, por que vou chorar agora? Estou chorando de quê? Alguém me machucou? Me bateu? Onde dói para chorar? Então, se não tem, então engole suas lágrimas. Não chora, não. Tem choros que são objetivos. É normal de chorar quando perco alguém morreu na minha família, não sei, alguém me bateu, eu estou sentindo uma dor, isso sim. Mas chorar só porque a emoção subiu, vou falar, diminui isso. Então, uma maneira de desenvolver, a primeira coisa é a questão do choro. Segunda coisa, muito simples, a pessoa que vai desenvolver, criar a origem da hipersensibilidade, às vezes, vendo o que a pessoa vai usar. Você sabe, hein? E tudo passa para nossos sentidos. Ouvidos, a música. Tem muita música emotivas que vão criar isto. E você sabe, na arte musical, o que se chama as notas musicais, são feitas justamente para provocar emoções. E tem notas mais que outras, que provocam mais emoções que outras. As notas, por exemplo, que se chamam notas alteradas, que são notas, o bemol ou o jazz, não sei como se chama em português, que são um pouco mais elevada, um pouco mais abaixada, acaba criar essa sorte de que cria emoção. Você sente seu coração como apertado. A música faz isso. É por isso que, por exemplo, nos shows,
as pessoas conseguem fazer histéricas para pessoas. Só com a música, ele pode tomar todo um povo e manipular o povo, só por causa das emoções, das notas musicais. As notas musicais, que são como alteradas, o bemol ou dieze, se você colocar elas muito juntas, você pode provocar emoções. Logo, eu vou tomar uma música muito conhecida, que vou cantar, né, para dar exemplo concreto. A música do padre, acho, Fábio, mesmo, ou tem outras também, mas é aquela que eu conheço bem. Música linda, o texto lindo, mas que tem muitos lugares assim de notas bem indo, baixa, e que vão provocar. Tudo é do Pai, por exemplo, tudo é do Pai, toda não, toda tão, toda tão, toda tão. Ok, é lindo, mas se você ouvir essa música o tempo todo, repetindo, repetindo, você acaba sentir-se como, oh, tem alguma coisa que lá meu coração está sentindo apertado. E isso vai como desenvolver uma perceptibilidade sem querer, sem querer. É verdade. Isso tem muitas músicas, assim, bom, tomando uma música religiosa para justamente mostrar que a questão da música, quando eu falo disso, não é uma questão primeiro das letras, é a questão primeiro da melodia, a melodia musical. Temos música no mundo, uma música que é muito conhecida, que as pessoas usam muito para as formaturas, a música emo, anemo, 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 anana. Essa música, quer dizer, aqui é quase satânica. Mas muitas gente usa para os casamentos, usa para as formaturas. Isto, justamente, essa música tem muitas notas bem complicadas, sei lá. Pode acontecer. Então, a questão não é que a música é má, ou que, não. A questão é justamente que a arte musical vai usar essas maneiras para tocar, como falar, sou tocado por essa música, sou tocado por isso. Isto, justamente, faz bem um tempo, sim, mas se eu vou desenvolver o tempo todo isso, não faz mais bem. E isso vai atrapalhar minha vida. Vou passar o tempo todo escutando música e chorando. Ok? Essa música cria sentimento de nostalgia, de como melancolia, aquela música romântica, aquela música. Eu sempre falo com as pessoas, quando você ouve muitas músicas românticas, ou muitas músicas clássicas também, quando essas notas assim, é bom um pouco variar, tomar um pouco uma música com um pouco de tambor, não sei, onde pular um pouco diferente, para não só ficar no nhe, 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 o tempo todo. Então, é bom variar. A questão não é que a música é má, a questão é que vou só funcionar dessa maneira. Um exemplo, ou experiência muito concreta assim, que teve com uma formatura, as votos foi convidado para uma celebração de missa de votos dos jovens, e as meninas, depois de fazer o voto, assinar tudo, alegria total, final de missa, vamos agradecer. Ok, o rapaz do coral fala, vou colocar uma música do fundo. Ok, bom, primeira, vai fazer o discurso dela, vai, uau, depois, quero agradecer um tempo, eu não aguentava mais e iniciei a chorar. Não. Ok, segunda, tomar também o papel dela, quero agradecer tal, quero isso, e depois chorar. Uau! Então, pensei, olha, acho que a música do fundo não ajuda muito. E fui ver o rapaz lá que tocava, digo, olha, para de tocar, porque você faz chorar as irmãs, isso não é bom. Não é bom. Ele não para, porque se você continuar a tocar, as irmãs vão fazer o discurso dela, vão chorar. E, padre, vou deixar isso. Então, o padre, ele vai deixar de tocar e vai acabar que as irmãs, as outras vão fazer o discurso dela sem chorar.
o que aconteceu. Aconteceu só que as emoções das irmãs foram abaladas, colocando ao vivo, porque a música ajudou nisto. Só. Precisava chorar para dizer obrigado? Acho que não, não é necessário. Para dizer obrigado é alegria. O choro, primeiro, é de verdade algo que traduz uma negatividade, normalmente. Normalmente, o choro, a dor, traduz a dor. Então, se alguém chora, significa que tem algo que não é muito... do lado, se você repara, do lado vou falar, da demonologia, cuidado com a palavra, parece forte. Do lado da demonologia, você sabe a manifestação do inimigo, às vezes é os dois ao mesmo tempo. A pessoa se manifesta chorando e rindo no mesmo tempo. É impressionante. Uau, como é possível? Então ele se serve e usa essas coisas. Bom, então, temos os choros, criar hábitos de música. Quando eu falo isso, é bom olhar, estou falando não é das letras, estou falando da melodia. Né? Tudo que é melodia melancólica, romântica, clássica, tudo isso são coisas que podem desenvolver para uma pessoa a hipersensibilidade. Vou só responder aqui rapidamente. Ok, então, continuamos aqui a ver como nós desenvolvemos a hipersensibilidade. Uma coisa importante quando ela se desenvolve é que a pessoa fica repetindo as coisas, as mesmas coisas o tempo todo. Se você tem um quadro de vida que te faz fazer coisas, mesmas coisas, é bom, de vez em quando, mudar. Por quê? Porque quando você vai fazer as coisas, as mesmas coisas, um tempo, sua inteligência não é mais presente. Você só vai repetir. Vai só fazer. E se você continuar a fazer assim, pode ser perigoso, porque o inimigo pode atrapalhar. Nesse sentido. Por ser perigoso, não vou falar de inimigo, porque isso pode que você acaba fazer algo pensando que é assim que se faz. Na verdade, essa situação é diferente das outras que você faz. Então, melhor que, de vez em quando você entra em um sistema de repetição das coisas, de mudar um pouco, de não entrar só de repetição. Talvez, se você repete o tempo todo, então, tente também de ser presente o tempo todo, com a sua inteligência o tempo todo. Então, a prática das repetições, a prática das coisas, as mesmas coisas. Evitar isto, porque isto tem uma origem da hipersensibilidade. Então, uma coisa também que desenvolve muito, às vezes, a sensibilidade é a questão da fusão. Fusão o quê? A fusão é o tipo que você tem por ser uma relação, não sei, amorosa, uma relação com uma pessoa, de qualquer, que não seja amorosa também. Mas essa relação, as duas pessoas vão iniciar a esquecer que são duas pessoas que vão tentar já de viver como se fosse uma só pessoa. Não é possível, porque são duas pessoas. E onde tem fusão, gente, sem confusão. Repara bem, se na sua vida você funciona muito de maneira fusional, tem muita confusão também que acontece na sua vida. Por causa disso, por causa que sempre você quer que o outro entenda tudo o que você pensa, nele, que quase tudo você entra nele para ele entender você de maneira plena. É impossível, gente. É impossível. O outro é o outro. E eu sou eu. Mesmo se somos casados, mesmo se somos amigos,
mesmo se somos irmãos, mesmo se somos pai e filho, mãe e filho, tudo isso não tem como ter fusão de pessoa. A fusão de pessoa cria confusão de pessoa. Isto é fato. Pode olhar bem quando você educa um filho ou uma filha. Se você quer que o filho faça exatamente como você quer, como você pensa, o que vai dar? Será como? É terrível. Então, se você ama alguém e que você quer que essa pessoa te ama exatamente como você pensa, como tudo está lá na sua mente, o que vai dar? Ok. Então, você entende que o fato de evitar essa sort de fusão que nós, às vezes, de maneira sensível, queremos, desejamos, é melhor deixar o outro para amá-lo de maneira objetiva. Porque justamente o outro é objeto do seu amor, objeto da sua, não sei, dedicação, objeto, não sei, de sua educação, não sei. Em todas as situações humanas, se nós procuramos que o outro entende, ou vive, ou seja, como nós temos na nossa mente, como nós queremos e sentimos, gente, não dá não. O que é mais perigoso é que, do lado espiritual, a vida teologal, o barba azul, o inimigo, o demônio, e usa isso. Então, cria confusão na família, cria confusão nos casais, cria confusão em casa, cria confusão no trabalho, cria confusão em todo canto. Porque nós funcionamos de maneira fusional. O outro é o outro. É melhor assim. Porque isso permite de amar ele ou ela, ou de lidar com ele ou ela, de educar ele e ela de maneira objetiva, de maneira respeitosa. Senão, o inimigo usa esta situação. Então, pode ser perigoso nesse sentido. Você sabe, as pessoas, às vezes, eu vejo, às vezes, as pessoas que ficam grudados um sobre o outro, como gatinho, o tempo todo, assim, o tempo todo. Isso vai fazer o como? Vai iniciar que aquela pessoa vai criar justamente essas aberturas que, se a outra pessoa não está, ela não está bem. Talvez pode ser bom, mas o tempo todo não é bom. Não é bom. Não é bom. Porque somos criaturas individualizadas. Individualizadas. Somos pessoas únicas. E justamente o que faz o amor é lindo, é isso. Porque vou amar o outro de maneira única. Não tem padrão. Não tem padrão de fazer. Não. As pessoas são diferentes, as pessoas são únicas, as pessoas são... Então, é muito importante. Se não do lado espiritual, religioso, o inimigo usa esta maneira. Então, isto é importante. Só guarda o jogo de palavra para fusão cria confusão. Se você guarda isso, tá bom. Então, outras coisas que podem provocar ou ser a origem de uma sensibilidade exagerada, vou falar práticas, às vezes esportivas, práticas, às vezes de terapia, que são coisas, às vezes, que são legais, às vezes, porque um tempo eu preciso. Vou tomar o exemplo tem pessoas que gostam de massagem. Ok? Massagem não é nada demais. Mas agora é importante de saber quem vai te fazer a massagem. Você sabe a vida daquela pessoa, sabe todo o passado dele, quem vai te fazer uma massagem, tudo que a pessoa pode te passar de energia positivas, negativas, ou o que ele tem ou não tem. Você imaginou?
Vou dizer, vai me fazer uma massagem. Uma pessoa que é bem conhecida por mim, uma pessoa que eu conheço bem, uma pessoa que eu estimo, uma pessoa... Sim, é importantíssimo. Porque senão, justamente, essas coisas vão criar em mim essas aberturas que não ajudam muito. Tem prática de coisas como Reiki. Não sei se todo mundo conhece o que se chama Reiki. Misericórdia. Tem pessoa que fala, uau, isso me fez muito bem. E tem outros que vão falar, misericórdia. Voltou ali podre, completamente desorientado, sem chão. Então, significa o quê? Que é melhor não. Porque você não sabe quanto será legal e quanto não será legal. Perigoso. Estou falando que o Reiki é... Mas tem um padre na França, o padre Verlaine, se você quiser me interessar, de que trabalha muito as questões das práticas ocultas, e ele coloca dentro da lista dessas práticas ocultas, essas práticas de Reiki. O Reiki, por exemplo, vai colocar uma certa ambiente. Vamos ter uma luz, vamos ter uma sorte de música, vamos ter pedras, vamos ter assim, vamos fazer isso. Tem um ambiente particular que vai criar um ambiente de sensibilidade, o que não é muito legal. O Reiki tem o yoga. Tem yoga que não são também coisas muito legais. Depende de como você pratica isso. Tem práticas de magnetismo. Tem pessoas, uau, padre, aquela pessoa, quando me coloca as mãos na cabeça, eu fico bem, isso me faz muito bem. Ok, mas tem momento onde essa mão pode te fazer outra coisa. Talvez. Então, o que quer dizer que essas práticas não estou falando que são positivas ou negativas, estou falando que cuidado, porque isso não vai ajudar, vai mais te colocar numa situação de sensibilidade exagerada. E isso é complexo. Eu citei aqui Reiki, Yoga, tem a questão, às vezes, o espiritismo, às vezes, usa um pouco essa questão de música, essas coisas, às vezes. E todo esse tipo de magia, de coisas que vão implicar. Às vezes, a pessoa vai falar que uma terapia, que é uma história de terapia. Cuidado. Se é uma forma de terapia, é para quê? Funciona como? Vai implicar o quê? Você sabe, uma pessoa muito sensível, quando se desenvolve isso, é impressionante, hein? Falo com as pessoas que ele pode passar a parede sem abrir, se na porta fechada, passa por ser sensibilidade exagerada. Vai ler sua mão. Tem a carta, vou ver ali no futuro. Tudo isso justamente porque desenvolve uma sorte de sensibilidade exagerada. E quando é assim, do lado espiritual religioso, o outro, barba azul, usa isto, se serve disto. Bom, melhor não, senão você desenvolve algo que não ajuda muito. Toda a questão questão das energias, tem uma prática de, a pessoa fala que tem chakras, que vou abrir minhas chakras, vou não sei o quê, essas coisas. Cuidado também desenvolve muita sensibilidade. Desenvolver muita sensibilidade. A bruxaria. Você vai no cartomante, vai no tal, vai te dizer de fazer isso, de fazer assar. Cuidado, você está desenvolvendo algo que não vai te ajudar mais tarde para ser e usar sua racionalidade. O primeiro remédio humano, natural, a primeira terapia natural, humana, é o quê? E usar o que Deus colocou em mim para viver. O resto pode ajudar. Mas se eu
deixo o que Deus colocou em mim para me ajudar, para usar outras coisas que as pessoas inventam e tudo isso, quer dizer, cuidado, cuidado. Ok, não sei se tem perguntas, estou vendo aqui, alguém escreveu, sentir que meu filho está com fome, mas ele não me pediu comida, mas eu senti que ele está precisando comer. Isso também é sensibilidade exagerada? Ah, isso é sensibilidade maternal? Sim, existe, existe. Isto é o que naturalmente a mãe faz com a criança. Mas normalmente, objetivamente, sempre a mãe vê, a criança manifesta isso, chorando, ou fazendo alguma coisa, ou colocando o dedo na boca, ou não sei, querendo comer alguma coisa. Sempre. Não é questão de exagerada, não é sensibilidade exagerada nesse sentido. É a sensibilidade maternal. Então, é interessante porque justamente de maneira natural temos essas coisas. Tá? O que não é bom é que, às vezes, a base dessas coisas naturais, vamos tentar de recriar do outras. E como o ser humano gosta muito do que é sensacional, então acaba entrando nisso. Um exemplo muito simples. De vez em quando eu rezo para as pessoas. Colocar a mão numa pessoa para rezar. Porque o meu ministério me pede isso. Pessoalmente, não sei se eu faria assim. O ministério pede, ok, eu faço isso. A pessoa rezando vai dizer, oh, pare não. Colocar a mão esquerda, ok. Não, a mão é direita agora, porque a direita é mais forte, ok. Não, não, pare os dois, as duas mãos, acho que dois vão ter mais poder, ok. Ok. Isso é, justamente, a pessoa se engana por causa que quer sentir coisas. Não. Deus funciona sem isto, do lado religioso. Do lado religioso, Deus funciona sem isto. Então, sintomas, não são sintomas, estamos vendo a origem. Então, eu falei do choro músico, evitar a confusão. Confusão no sentido entre as pessoas, que é questão de pessoas. Se nós funcionamos de maneira fusional, acabamos criar confusão. Se tem a prática, que às vezes, das práticas de terapias, ou de esporte, ou de busca de melhoração da autoestima, todas essas coisas, práticas que nós fazemos porque achamos que vai melhorar e vai fazer bem, e às vezes inocente, sem saber muito por trás o que tem. Porque às vezes por trás tem outras coisas. O padre Verlendi fala que, às vezes, pode acontecer que alguém que toma estupefiante fica também muito sensível. Estupefiante, tudo sorte que você pode imaginar. Talvez, costumar o mais comum, cerveja. Oh, sim, tem pessoas que têm, você chama um vinho alegre, tem outro que tem um vinho triste. Ok? Quando bebia muito, fica muito triste. E quando bebia muito, fica muito alegre, exageradamente. Justamente, se a pessoa bebe, segundo a inteligência, o que é normal, fica bem, não tem nenhum problema. A questão não é a bebida, justamente. Então, uma coisa assim, então, a pessoa que vai ter essa sensibilidade vai desenvolver algumas coisas do lado da imaginação. Então, a sensibilidade vai se desenvolver do lado da imaginação, do lado das intuições também, do lado de premonições também. Vai desenvolver coisas do lado da, como dizer, interpretações.
Quer dizer, aquela pessoa acha que. Alguém falou isso, acho que. Vai funcionar muito achando coisas. Então, é muito importante de não achar, mas de perguntar. Ele tem a resposta certa e de agir segundo isso. Melhor de não ficar na imaginação, mas de voltar na realidade e agir segundo a realidade. Melhor quando tem intuição, que são boas, de não ficar só nas intuições, mas de verificar ela, de voltar na realidade. Senão, isso atrapalha. Isso é do lado cognitivo, do lado intelectual, se puder falar assim, do lado cognitivo. A interpretação, a imaginação, as intuições, a presença às coisas, né? O tempo, estar aqui, agora, estar aqui, presente. Né? O tempo está passando, vou colocar uma palavrazinha para Israel para ver se podemos continuar. Continuar a aula a semana que vem. Se não, será bom, não sei, criar um grupo, não sei, para terminar. Faltas de coisas, como lutar, como tentar de sair, de se ajudar com isto, quando nós desenvolvemos isso, como lidar com isto, porque acho que é mais uma pergunta prática que fica aqui para resolver. Como vamos lidar com a sensibilidade, como vamos procurar diminuir ou o que será bom, como discernir o que é melhor, como agir diante disto. Já falei aqui algo que é, como princípio, a questão é do lado da inteligência. É ela que é medida para ajudar nessas coisas que são mais emocional e que são mais sentimental. Mas isso precisa de algumas maneiras, de algumas, como alguém falava, técnicas para ajudar concretamente. Então, a semana que vem, não sei se terá, se tem na nossa programação outra coisa, se não, talvez vamos terminar essa aula. Não sei se tem perguntas, vou ficar aqui bem disposto para tentar responder algumas perguntas. Esse, como controlar, né? Como controlar a hipersensibilidade. Não se controla, não. Controlar é que ser presente com minha inteligência em tudo o que eu faço. Só. Não é no ser sentimental. Se fala. Padre, é uma pergunta. Bom dia a todos. A respeito, assim, a cultura brasileira, né? A nossa cultura é afetiva. A relação íntima, certo? Nós temos, assim, uma relação íntima de carinho com as pessoas, sobretudo até para falar de Deus. A nossa dimensão é mais afetiva em relação a isso. Eu gostaria de saber do senhor, até que ponto a gente pode estabelecer algum tipo de relação entre a afetividade, a cultura afetiva versus a sensibilidade. Eu estava pensando no conceito que Peirce traz para nós a respeito da sensibilidade. Para ele, a sensibilidade é um tipo de inferência abdutiva. E aí a gente já constrói, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai construir uma consciência imediata para a sensibilidade. Enquanto que a afetividade talvez seja esse instrumento, ou a sensibilidade seja um instrumento para o afeto. Eu não sei. Aí eu pergunto para o senhor, como podemos estabelecer uma relação entre essa cultura nossa de afetividade, que chega, perpassa essa ideia de sensibilidade, há uma relação entre a afetividade e sensibilidade? A relação, sim, porque a sensibilidade se manifesta no afeto, se manifesta na emoção, se manifesta na paixão, se manifesta nos sentimentos, se manifesta em muitas coisas. Quando sou sensível a pessoa que sofre, sou sensível a pessoas que estão
que são contentes, são sensíveis à pessoa que falta, isso justamente tem uma relação. A manifestação sensível do lado afeto é normal. Agora, o fator cultural. O fator cultural não tira nada, não tira nada do que devemos viver. A questão é só que devemos ser afetivos, sim, emotivos, sim, mas cuidando que isso não seja só a maneira que nós funcionamos. Por que eu falo isso? Porque quando encontramos outras culturas, então acontece como? Ok, eu funciono só assim, de maneira afetiva. Agora, outra cultura não funciona assim, então você lida como com ela. Se a pessoa não te dá um abraço e que você passa um mês de depressão, porque ele é da Alemanha e não te dá um abraço, então você funciona como... Então, eu vou dizer, a cultura afetiva, ela vai te guardar presa nesse sentido. Portanto, se eu vou subir na minha inteligência, de olha, a pessoa que não nasce numa cultura afetiva, e que eu nasci numa cultura afetiva, é que ele não me dá abraço, não é porque ele não gosta de mim, mas porque é assim lá na cultura dele. Isso é minha inteligência que faz esse raciocínio. Então, se eu fico só que não recebi abraço, misericórdia, vou fuzilar todos os alemães. Vou matar todos os alemães porque ele não tem nenhum sentimento comigo. Ah, tem sentimento, sim, mas só que não funciona da mesma maneira. Está entendendo um pouco? Então, o fato de ter afeto não é negativo. E o fato de Entendi. não ter afeto não é negativo também. Sim. É Agora só... só, Sim. agora é assim, é como se não deixássemos predominar uma ocorrência de uma cognição afetiva em torno da coisa. Eu estava pensando por meio, por exemplo, você tem um meio de, você vai captar informações mais substanciais ou mais sensíveis? Eu entendi a proposta que o senhor colocou, obrigada. Os processos não podem ser somente instintivos, deixar que os instintos predominem. Eu Sim, sim, entendi, sim. sim. É muito importante não estou dizendo que eu vou jogar toda minha cultura africana afetiva fora, não. Mas vou usar ela de maneira inteligente, onde vou me encontrar. Acho que, isso pessoalmente, estou falando por mim, como religioso, que já fiz um pouco a volta do mundo, acho que isso não devia ser religioso, portanto. Se fosse só a cultura africana, devia ficar lá na África. Porque ali, misericórdia, é legal. E a dança é legal. Sim, mas, não, eu vou na missão no Canadá, ok. E lá vou lidar como... vou na missão na França. Ok, vamos lá asiáticos ali, onde ninguém se toca. Eles fazem aquela coisa. O ser humano é o mesmo em todo mundo? Acho que sim. Mas tem que ter maneira. E justamente o afeto vai mais colocar a maneira nisso. Então, é muito importante manifestar. Não significa que eles não têm, as outras culturas não têm afetividade. Tem. E às vezes, quer dizer, muito às vezes, mas que às vezes ninguém vê, ninguém sente. Mas é assim. Então, a questão é só que não deve funcionar só assim. Deve também aprender a funcionar de outra maneira. Tem outras perguntas? Sim, eu queria fazer uma pergunta, padre. Vai. Como a gente pode estar evitando ou controlar, não sei a palavra certa, em ambientes que tem pessoas com problemas? O senhor falou que o sensível, ele absorve, né, as coisas.
coisas e parece que se aproxima mais ainda, né? Parece que você chama essas pessoas com problema para você. E nesse caso, assim, a gente evita essas pessoas, a gente... o que que a gente faz, assim? Porque às vezes a pessoa está tão ali sensível também, quer conversar, e você é sensível, você quer ouvir também. Uhum. E quanto mais você ouve, mais você vai ficando sem energia, sem a bateria que a gente precisa para poder ter, porque a gente já é sensível, né? E a bateria vai gastando, assim, a sensação que dá é essa. Como Uhum. eu faço assim? Eu evito essa pessoa, eu oro por essa pessoa, eu rezo uma Ave Maria, um Pai Nosso. O que que a gente faz? Sim, 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 Veridiana, é verdade que, como dizer, não vou dizer que tem uma fórmula exata para evitar, não sei, ou para fugir, não. A questão é simples de ser objetiva. A dor do outro é a dor do outro. Estou ajudando, sim, de maneira objetiva. Então, isto significa o que, concretamente, que quando alguém vai me procurar porque tem problema e tudo, sim, vou ajudar, mas tentando ajudar a pessoa a não ficar só nesse problema, mas saindo, fazendo o que ela sai do problema de maneira objetiva. Pergunta as coisas objetivas. Olha, meu marido tá, não sei, não sei, meu marido tá. Ok, pergunta as coisas objetivas. Seu marido, ele te ama? Por exemplo, seu objetivo, para saber. Seu marido ajuda, por exemplo, em casa? Isso é coisa objetiva. Seu marido, a base dessas coisas objetivas, você vai acabar ajudar a pessoa a sair e a voltar na objetividade, e não só ficar naquela... Porque senão você vai se afogar com aquele que vem procurar ajuda. Se afogar juntos. Você sabe, a prática de salva-vida no mar ou não sei, na água, eles vão aconselhar de que você tem que neutralizar a outra pessoa. Porque como aquela pessoa está em perigo e que ela quer se salvar, vai grudar em você, e se você não neutraliza ela, você vai no fundo com ela. Então, melhor neutralizar. Ele tem técnicas de pegar as pessoas assim e de voltar com ela, mas neutralizando. Salvar ela, sim, mas neutralizando. Então, não pode chegar e eu vou te salvar abraçando ele, porque ele está querendo sair. Então, ele vai te afogar, e como você está no meio do mar, todo mundo vai se afogar. Você toma isso da maneira também, do lado emocional e espiritual, aconteça. Aconteça. Ok. Padre, alguém quer saber se o curso oferecerá certificado? Não sei, isso tem que ver com a administração daqui, não sei. Não sei, tem que ver com a administração. Normalmente, os módulos especiais, não sei se tem certificado para módulos especiais. Normalmente, a cada semestre temos o certificado. Eu vou ver quando eu pedir aqui para a administração. Outras perguntas? Então, se a semana que vem funciona, vamos trabalhar as técnicas. Então, o que todo mundo quer saber, como fazer, como lidar. São coisas bem práticas para tentar de não ficar só vivendo tudo do lado de meu coração sentiu. Estou sentindo isso me faz assim. Oh. Sim, se faz assim, mas tem outra maneira de ver, de procurar. Queria fazer só mais uma pergunta, só mais uma pergunta. Mais uma pergunta, Veridiana, vai. A indecisão, uma pessoa indecisa, ela é hipersensível? Não é forçamente. Não é forçamente hipersensível. A indecisão é que a pessoa não sabe ainda o que fazer. Talvez uma sorte de sensibilidade pode se manifestar na indecisão, mas não é isso que faz que mostra que a pessoa é muito sensível.
A sensibilidade é que a pessoa sente as coisas. Tem aquele aperto no coração, aquela coisa que eu senti exterior e interior. Então, vai funcionar com esse sentir como um sensor. Você sabe o sensor? Quando você passa embaixo, piu, ok, é muito sensível o sensor. Então, é como a pessoa funciona como uma antena. Está num lugar, todas as vibrações vêm nela, nele. É nesse sentido. É como um sensor. Um sensor. A indecisão é só que a pessoa vai precisar de ver as coisas objetivas, de ver as coisas assim. Tem muita pequena técnica muito simples para a pessoa indecisa. Tomar um papel, um ofício branco, fazer uma linha no meio, colocar o que é mais, o que é positivo, o que é negativo, e depois decide a base disso, ponto. É muito simples. E se vem da inteligência, gente, é importante, porque a inteligência é rara que ela engana. Portanto, afetos. Quantas pessoas foram enganadas por afetos? Quantas pessoas passaram horrorosas porque ouviram falar o outro te amo? Depois, esse te amo terminou em outras coisas horríveis. Isso é engano. Então, acontece muito isso. E isso do lado afetivo, do lado sensível. Quando as pessoas, os casais se separam, o tanto ele fala que se amava de verdade, que sentia muitas coisas, que estavam ali porque a vida foi toda para ele, toda para ela, queria viver toda a minha vida, que um dia, ok, bom, ok. Então, justamente porque pode acontecer, afetos e tudo isso pode ser enganadora, pode ser perigosos nesse sentido. Quando a pessoa te fala, te amo, te fala, obrigado. Então, como isso se verifica? Como isso vai se viver? Então, tem que colocar coisas objetivas também para ajudar. E amar com inteligência também. Se você ama sem inteligência, é perigoso. Tá certo, gente? Tem outra pergunta, se não fechamos. Muito obrigado aos organizadores, aprendizados. Importante, momento muito rico. Obrigado, Ketna. Obrigado. Espero que a semana que vem, se tem, vamos continuar. Vou enviar o link para, se tem. Se não tem, talvez de maneira pessoal, as pessoas me contatam, pode fazer 10 conferências individuais a cada... São 10, né? Sim, pode fazer 10 conferências individuais. Fazendo café filosófico, padre. Por isso, o café filosófico, assim, pode ser isso. Só especial. Tá bom, então, eu vou aqui tirar o...